Bom, a Mara está aqui hoje para falar sobre diversos assuntos. Ela é presidente do Instituto Mara Gabrilli, uma ONG que apoia deficientes, apresenta diversos projetos e também está lançando um livro, né, de uma reunião de contos aí que você escreveu na TPM, Isso. na revista TPM. Durante quanto tempo? Então, eu sou colunista da TPM desde que ela iniciou. Então, são 8 anos de revista e a gente reuniu 50 textos. Legal, isso se chama Íntima Desordem. É. Bem legal. Bom, a gente vai abrir aqui a primeira pergunta do internauta, é a Simone Couto. Ela diz o seguinte: como vai, Mara? Tudo bem. Eu vejo o seu trabalho, acompanho o seu trabalho pela sua ONG, mas gostaria que falasse um pouco mais sobre os deficientes no Brasil. Temos acesso precário no meio público e não há recurso nenhum na área da saúde, no geral. Como você vê os deficientes no Brasil, a nível nacional mesmo? Olha, Simone, não é nada fácil ter uma deficiência no Brasil. Hoje, a gente considera, assim, em números, que chega a 27 milhões o número de pessoas com algum tipo de deficiência. E acontece que, durante anos, muitas famílias, muitas pessoas com deficiência, muitas instituições lutaram para melhorar o direito dessas pessoas. Mas eu acho que o poder público mesmo, há pouquíssimo tempo, começou a fazer um investimento mais focado nesse público, começou a trabalhar a inclusão social das pessoas com deficiência. Então, assim, publicamente falando, de administração pública, acredito que venha melhorando. São Paulo já teve a primeira secretaria, que eu fui a secretária. O estado de São Paulo teve a primeira secretaria estadual do Brasil. Vários municípios do estado de São Paulo vêm formando secretarias e coordenadorias, e isso vem sendo multiplicado por todo o Brasil. Agora é importante contar, Thiago, que o Brasil contém uma das legislações mais completas do mundo em se tratando de pessoas com deficiência. Agora, para a gente realmente ficar num nível de boa acessibilidade, de respeito a essas pessoas, a gente precisa aprender a cumprir essa legislação. E isso realmente a gente tem um déficit de cumprir legislação aqui no Brasil. Então você acha que o maior problema, na verdade, não é falta de lei? De jeito nenhum. Não. E olha, hoje a gente tem aqui no Brasil uma coisa que só no Brasil aconteceu. 192 países participaram da Convenção da ONU, uma convenção em Nova York que discutiu os direitos das pessoas com deficiência no mundo inteiro. Dessa convenção saiu um documento da Convenção da ONU e vários países ratificaram esse documento. Mas só no Brasil, essa ratificação foi feita de tal forma, com quórum qualificado, que nos deu, na verdade, uma lei. Então, hoje, a Convenção da ONU é uma emenda constitucional, tem peso de lei aqui no Brasil. E foi o único país que ratificou dessa forma. Então, assim, além de tudo, a gente ainda tem a Convenção da ONU como uma legislação brasileira. Certo. Entre essas leis, eu acho que a gente pode citar aqui o censo inclusão, né? O censo inclusão, acabou de ser sancionado pelo prefeito aqui de São Paulo e é de minha autoria. E, assim, é uma lei que exige que seja feito um mapeamento de todas as pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, no que diz respeito à situação socioeconômica. A gente quer saber como elas vivem, quem são, que tipo de deficiência elas têm, elas estudam, elas trabalham, elas têm saúde, têm cadeira, têm aparelho auditivo, têm óculos, como que elas vivem, né? E a partir do momento que a gente souber quem são, a gente quer cadastrar. E esse cadastro, inclusão, que faz parte da lei, puxa, ele vai ser importantíssimo para as empresas que querem contratar pessoas com deficiência e não conseguem, que precisam cumprir uma lei de cotas. A gente pode usar os cadastros para direcionar programas específicos para baixa visão, programa para deficiência intelectual, programa para surdo, programa de mobilidade reduzida. Então, assim, a gente vai ter ali uma riqueza na mão
que vai conseguir deixar todos os programas, todos os projetos muito mais estratégicos. Certo. Dá para entender aí, pelo jeito que você fala, e até pelo seu trabalho na Câmara, que não se trata de cadeirantes somente, né? São deficientes do modo geral. E isso é uma gama um pouco extensa, né? Não, é muito além. Assim, dentro a gente tem deficiência física, que é onde a maioria dos cadeirantes se encontra. A gente tem deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva. E a gente tem ainda a mobilidade reduzida, se você for pensar, que são pessoas que, de uma forma ou de outra, ou porque estão gestantes, ou porque são obesas, ou porque têm uma deficiência temporária, estão engessadas, ou porque são muito idosas e adquiriram uma mobilidade reduzida. E isso, Tiago, é interessante que, por exemplo, no Japão, as pessoas não separam a pessoa com deficiência do idoso. Todas as políticas públicas são feitas em comum. E é muito interessante, porque eles trabalham num desenho muito mais universal, sabe? Aquilo que serve para todo mundo. Lembrando que quando a gente fica idoso, a gente vai ouvir menos, vai enxergar menos. Mas porque realmente serve para todo mundo. Porque né? serve para todo mundo, assim, Uma não hora existe ou outra, de separação. Então, assim, se a gente for levar em consideração o município de São Paulo, por exemplo, a gente está falando de 3 milhões de pessoas que têm alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Certo. Pegando o gancho aí sobre deficiência auditiva, tem a pergunta da Sheila de São Paulo, ela diz o seguinte: antes de mais nada, minha prima é cadeirante devido a um acidente e eu conheço bem a luta dos cadeirantes. Porém, tenho uma filha surda de nascença, hoje com 5 anos, e sei da luta também dos direitos dos surdos. O quanto é difícil, pois quando se fala em acessibilidade, lembram apenas dos cadeirantes e depois os cegos e os surdos. Será que as pessoas não percebem que os surdos também precisam ser incluídos e tudo mais? Ela cita alguns exemplos aqui, na lei de isenção do IPI para veículos, por exemplo. Minha filha não precisa de um carro adaptado, mas eu gasto quase 4 horas por dia em um ônibus desde 2004, indo a médico, fono. E acompanhando a filha. Ela não precisa de um carro adaptado, mas eu preciso de um carro para levá-la aos tratamentos. E aí ela comenta outras coisas aqui também, Tipo? sobre a legenda nacional, pois na lei para surdos, somente os que usam libras foram lembrados. E a quantidade imensa de surdos oralizados. E que, para serem oralizados, as mães nem trabalhar podem. Ou seja... Olha, eu acho assim uma das deficiências mais excludentes, principalmente porque quando passa um cadeirante na rua, todo mundo vê que ele é cadeirante, né? E que ele tem aquela deficiência. Isso já não acontece com o surdo, porque é uma deficiência que passa desapercebida pela maioria. Então, assim, ela está falando uma coisa real. Eu passo pela mesma situação que ela, porque eu, por exemplo, como eu não mexo os braços, eu sou uma deficiente não condutora. Então, eu também não tenho isenção de IPI na compra de um automóvel, porque o meu carro não é adaptado, não sou eu que vou dirigir. Isso acontece com surdo, com cego, com deficiente intelectual, que são aqueles que precisam de alguém para dirigir por eles. E é até incoerente, se for pensar, porque a gente tem um custo maior, né, já que tem que ter alguém para dirigir. Porém, quando foi feita a legislação de isenção, ela foi feita para estimular a venda de carros adaptados. Por isso que hoje eu venho trabalhando isso junto ao CONFAZ, que é o Conselho de Fazenda, o Conselho Fazendário, onde todos os secretários de Fazenda de todos os estados se reúnem. E a gente vem discutindo a possibilidade de isenção de IPI para o deficiente não condutor. Então, assim, um dia a gente ainda chega lá.